Olá pessoal, espero que estejam todos bem, principalmente com essa maravilhosa notícia da vacina, né, que chegou no Brasil. É óbvio, não somos ingênuos, sabemos que temos um longo caminho, né, para transformar essa vacina em uma política ampla e capilarizada para atender esse país continental, né? A esses Brasis, mas de qualquer forma é maravilhoso poder falar sobre isso aqui, né? Semana passada nós estudamos A Razão Patrimonial, né? Um belíssimo texto onde ele operacionaliza a percepção de como o conceito do patrimônio, de patrimônio no Ocidente, ele é cruzado por uma polissemia de sentidos políticos, né? Que advém do século XVIII e XIX em torno do pensamento de preservação de saberes ligados à racionalidade humana, né? A quebra com uma cultura sacralizada, a quebra com as monarquias e com a Igreja Católica, ela fez com que os homens daquele período, principalmente na França, né, a partir da Revolução Francesa, tivessem como uma das agendas políticas daquele momento a ideia de uma preservação de um legado cultural ligado à racionalidade de homens brancos, héteros, né, ocidentais, evoluídos, toda essa percepção eurocêntrica. Então, a razão patrimonial, ela surge dessa percepção, dessa ideia de uma herança coletiva ligada a esse sujeito moderno que é branco, europeu, homem, cristão, capitalista. O sistema capitalista ele auxilia muito no pensamento sobre essa ideia de patrimônio que se constrói nesse período. É óbvio que nós vamos avançar, até porque o conceito de patrimônio ele avança dentro de uma multiplicidade de sentidos, né? Mas eu gosto muito de pensar nesse momento. Essa semana a gente vai estudar o patrimônio como uma categoria do pensamento. Um belíssimo texto do José Reginaldo Reis, onde ele vai pensar que essa categoria de pensamento ela não é algo apenas comum de nós ocidentais e que ela circula sim por outras matrizes culturais, porém sendo assimiladas, não, sendo elaboradas com outros propósitos. Por exemplo, Malinowski, que estudou o ritual da cula dos trombinhandeses, ele identificou que nesse ritual da cula, os trombinhandeses, eles acumulavam bens, que no caso era mandioca, para troca. E esse acúmulo de bens tinha uma relação heurística com a elaboração da identidade desse povo, porém era uma relação de troca, não era o colecionismo material que nós fazemos em torno do nosso patrimônio material. Veja que coisa interessante. Para pensar a crise desse pensamento em relação ao patrimônio e as memórias existentes em torno desse exercício de pensar o legado da humanidade através do patrimônio, eu gosto muito de acionar a tese número 9 do filósofo alemão Walter Benjamin. Nessa tese, eu vou até ler aqui, eu acho belíssima. Benjamin fala assim: existe um quadro do Paul Klee intitulado Ângelos Novos. Vocês podem pegar na internet esse quadro. É um anjo com um pequeno tentando olhar para trás. Então, a tese fala: existe um quadro do Paul Klee intitulado Ângelos Novos. Ele está representado um anjo. Nele está representado um anjo que parece estar a ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado,
onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós. Ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele, bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas e tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impede irresistivelmente para o futuro. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. Essa tese de Benjamin, ela é muito importante para a gente pensar a nossa relação com o passado. Esse anjo que tenta olhar para trás, tenta olhar os resíduos de experiência das sociedades que viveram e que nos deixam através de símbolos, que são os patrimônios também. Ela não consegue se concentrar na elaboração reflexiva, identitária, dessa ancestralidade, dessas memórias que essas sociedades nos deixam, porque um progresso puxa esse anjo para um olhar para o futuro. Esse progresso cega e gera barbárie. Benjamin elabora essa tese entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, alertando que a Primeira Guerra não nos ensinou nada e que uma nova guerra estava vindo, pior ainda, e que a sociedade, ela, diante de um progresso, ela não ia mais elaborar reflexões ou até apegos às experiências passadas. Essas crises das experiências são as crises em torno também de uma categoria de pensamento que é o patrimônio. O que se deve ser preservado? Para que deve ser preservado? Quais são as memórias que devem ser preservadas para garantir um acesso democrático, ético e cidadão? As histórias existentes de amplas matrizes culturais, matrizes africanas, ameríndias, as próprias europeias. Então, o patrimônio ele instiga um pensamento sobre quais histórias e quais patrimônios e símbolos devem ser preservados diante desse progresso que puxa o anjo do Paul Klee e não permite tirar aprendizados. Então essa reflexão do Benjamin ela é importante. O patrimônio enquanto categoria do pensamento demonstra que diversas culturas criam suas percepções de herança, de riquezas, de ancestralidades para aprender com esses passados, ressignificá-los, trabalhar as permanências, as continuidades e seguir em frente. O que a gripe espanhola nos ensinou? Por que nós continuamos a repetir? São algumas reflexões que nos servem diante do patrimônio. Vocês veem que eu coloco uma imagem do roubo da serpente de Brenan aqui no Marco Zero. Alguns devem conhecer. Mas a obra de Brenan, o Parque de Esculturas, foi uma obra construída em 1999 para cortejar a ideia de que os portugueses nos conquistaram. É uma pena essa percepção. Eu adoro Brenan, estudei Brenan no meu doutorado, mas é uma política de cordialidade falsa, pois nós não fomos encontrados, nós já estávamos aqui. Então, de forma muito interessante, o Parque de Esculturas de Brenan, que tem uma torre de cristal que simbolizaria uma torre, um farol que guiaria os nossos conquistadores, a população transformou num pênis, como se a gente estivesse dando um dedo para os nossos colonizadores. Eu acho isso maravilhoso, essa reelaboração, e se tornou um patrimônio
de forma crítica e reflexiva da população. A obra do Brenan não pertence mais ao Brenan, pertence ao povo e à forma como eles a recebem. Então, essa é a amplitude e a elasticidade dessa categoria de pensamento do patrimônio. Como o povo recepciona essa ideia e como ele elabora significados e significantes em torno disso. Então, essa semana nós vamos estudar essa categoria e pensar como ela está amplamente utilizada em diversos espaços culturais, tá certo, gente? Bom estudo e qualquer coisa, estamos no Fórum Debate, eu e a professora Elisângela, que é maravilhosa também, tem uma grande experiência nos debates de patrimônio e de história e de ensino de história também, gente. Abraço a todos e se cuidem.